Caros irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico, o calendário litúrgico da igreja. Hoje, 33º domingo, no próximo domingo já nós estaremos celebrando o último domingo do tempo comum, com a solenidade, a festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, o justo juiz, que virá um dia para julgar a terra inteira. E as leituras também, ela tem um tom assim, não é para assustar ninguém, né? Mas também fala das coisas últimas, daquilo que vai acontecer, né? O fim da nossa vida, a nossa morte, o julgamento de Deus que se dará, o juízo universal, o juízo particular. Então as leituras também, elas nos encaminham para esta visão. Na primeira leitura, o profeta Malaquias, ele descreve esse cenário de duas maneiras, né? Primeiro, fala: para os soberbos e ímpios virá um dia abrasador, como fornalha que queima, como queima palha, né? E não ficará nem raiz e nem o tronco. Então, o dia abrasador descreve o dia do Senhor, mas importante, para todos os soberbos e ímpios. Ou seja, toda aquela atitude, aquela forma de viver que, em vez de nos colocar na dinâmica do reino de Deus, ela nos separa dele. Ou aquela pessoa que durante toda a sua vida, em vez de se deixar iluminar pela luz de Deus, preferiu talvez virar as costas para Deus. É esse o dia abrasador, como fornalha, soberbos, ímpios, prepotentes, toda aquela pessoa que passou a sua vida em branco, né? Deus foi um ilustre desconhecido na sua vida e morreu desta forma, né? Esse é o primeiro cenário. Mas tem um segundo que descreve também de outra forma. Veja, dia abrasador, e daí o outro fala, sol da justiça, né? Que brilhará e trará a salvação. Então nós temos duas situações bem diferentes, né? De um lado, o dia abrasador para ímpios, soberbos, toda aquela forma de viver contrária a Deus, e o sol de justiça que há de nascer para todos aqueles que temem o nome de Deus, ou seja, para todos aqueles que buscam ou se deixaram iluminar pela luz de Deus durante o tempo em que aqui estiveram. Esta é a primeira leitura. Depois, no Evangelho, nós vemos também um outro cenário parecido. Jesus falando a respeito do templo, que era enfeitado, bonito, com belas pedras, né? E Jesus diz: vocês se admiram de tudo isso? Estão admirados com tudo isso? Pois eu vos digo que virá dia em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E eles querem saber de Jesus como, quando, quais sinais que irão preceder, né? E Jesus aqui acrescenta: para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, né? Quantas pessoas que já falaram em fim de mundo, né? Até deram data, lugares, né? Eu lembro que desde criança, sempre ouvi falar, né? Os profetas, entre aspas, né? Falsos profetas, né? Dizendo que o mundo ia acabar tal dia, tal hora, em tal lugar. Depois aquela previsão furou, daí parece que foi uma falha né? Depois virão em meu nome dizendo, não, Jesus diz, não sigais esta gente, eles não me representam. E depois no final, o Senhor nos fala que nós devemos estar sempre atentos àquilo que Deus nos pede,
como seus filhos e filhas. Viver na dinâmica da espera do reino de Deus não significa não fazer nada. Foi o erro cometido na segunda leitura hoje, onde São Paulo relata e descreve a comunidade de Tessalônia, né? Então ele diz, bom, já que tudo vai se acabar, já que tudo será destruído, então por que trabalhar, né? Não vamos trabalhar. Eles também não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição. Para eles só existia este mundo. Então Jesus, o apóstolo, vai nessa comunidade e percebe, né, que as pessoas ali estão desocupadas, sem fazer nada. Veja o que ele diz aqui, ó. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Mas aqui, com efeito, ouvimos dizer que entre vós há quem viva à toa, muito ocupado em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, exortamos estas pessoas que, trabalhando, como na tranquilidade o seu próprio pão, né? E havia dito uma regra, né, que quem não quer trabalhar também não deve comer. Interessante, né? Veja o trabalho, o valor do trabalho. Quem não quer trabalhar também não deveria comer. E aqui nós podemos fazer uma reflexão, né? Às vezes a gente ouve as pessoas comentarem, né, que tem muita gente sem trabalho. É verdade, mas eu também sei que tem muito trabalho e tem muita gente que não quer trabalhar, né? Converso com pessoas aí, diz, padre, nós poderíamos pegar mais 20, 30 obras na construção civil, mas nós não estamos pegando porque não temos mão de obra, porque as pessoas não querem mais trabalhar. E não é que vão trabalhar de graça, eles estão pagando e até bem, né? E aqui em São Paulo, quem não quer trabalhar também não deveria comer. É bonito quando a igreja sempre socorreu os pobres, hoje até é o Dia Mundial do Pobre. Mas a ajuda não deve fazer a pessoa se acomodar a ponto de não querer trabalhar ou preferir viver de migalhas, ganhando 500, 600 reais, 800, sei lá quanto, vale isso, vale aquilo, né? Jesus trabalhou, né? Os apóstolos na segunda, não quisemos ser peso para ninguém, de dia e de noite trabalhamos para ganhar o pão de cada dia, muito embora tivéssemos o direito, porque poderiam viver do Evangelho, mas nós vos damos o exemplo, para não ser fardo e nem peso para ninguém. Ouvimos dizer que entre vós há muitos desocupados. A esses exortamos que quem não quer trabalhar também não deve comer. Então, meus irmãos e irmãs, rezemos pedindo ao Senhor, né? Temos muitas situações de injustiças, de pobreza, de miséria, né? É verdade, mas também precisamos promover e ver no trabalho, né? Jesus foi um trabalhador, a história da igreja relata, né? Até na origem do mundo, diz, Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Não foi o contrário, né? Descansou 6 dias e em um dia fez o mundo. Não, trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou. Então essas leituras, elas têm um pouco esta visão, né? Um aguardar trabalhando, operando, não é ficar esperando de braços cruzados, desanimando, não. O aguardar na fé é lutando, batalhando, ganhando o pão de cada dia. Claro que aqui a gente tem que olhar todas essas situações de vulnerabilidade, por exemplo, uma pessoa doente, idosa, cadeirante, a gente até entende, né? Tudo bem, né? Devemos socorrer sim, mas você pega um caboclo de 35, 40 anos, tem mais saúde que nós todos.
e preferindo viver de faça meu favor, né? Faça meu favor. Então peçamos ao Senhor também pelo trabalho, rezemos, né? Para que nós possamos também com o suor, ganharás o pão de cada dia com o suor da tua fronte. Jesus falou isso. O próprio Jesus, ganharás o pão de cada dia com o suor do teu trabalho, da tua fronte. Ele deu exemplo, os apóstolos hoje também, e é isso que nós queremos fazer, trabalhar e também tendo sempre, olhando lá na frente aquilo que nos espera e nos aguarda, que é a vida eterna. Louvado seja nosso